Muito bem. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus 16, verso 18. Eu quero falar mais um pouquinho sobre este assunto. E é bom falar de algo que todo o inferno está contra. Então, é bom falar disso, né? E nós, um pequeno grupo, aos olhos do mundo, insignificante, mas tem um grande significado aos olhos de Deus. Se desde o princípio um foi arrebatado, andou com Deus e Deus para si tomou. 8 foram salvos pelas águas. Então, um ladrão recebeu o perdão e a vida. Sempre assim Deus trabalha operando nas mínimas coisas. Mateus 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado Criador, mais uma vez estamos pedindo que o Senhor fale conosco e nos dê a orientação através da sua palavra. Que todos nós que estamos inclinados diante de ti, não somente este pequeno grupo aqui reunido, mas por todo o Brasil, Portugal, África, onde eles estão conosco também, participando, recebendo a orientação da sua palavra. Nossos irmãos congregados em vários tabernáculos aqui no Brasil, que também recebe a palavra do Senhor. Fale conosco, dê-nos mais esta orientação, e que cada um de nós, ao ouvir esta mensagem, tenhamos a condição de dizer que o Senhor fala sempre através daquilo que o Senhor deseja falar. Então, opera em cada um de nós, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Vou falar sobre uma só pessoa. Tem muitas coisas que acontecem que as pessoas, elas têm que descrer uma da outra. E irmão Branham fala na mensagem o absoluto que até a pregação de Jesus, ela foi proposital para fazer uma limpeza no grupo. Agora, Jesus sabia, eu não sei. Jesus conhecia, eu não conheço. Jesus via as coisas e eu não vejo. É bom saber disso, porque ele fez proposital e perdeu 70 apóstolos, 70 discípulos, pessoas que eram aprendizes. Elas estavam ouvindo uma só pessoa. Então vamos guardar isso em mente. Uma só pessoa. Deus não pode tratar diferente. Isto é o que o irmão Branham mostra na mensagem. E ele fez isto desde o princípio. Ele usou um só Enoque e levou um só. Era uma só pessoa. Ele usou só um e levou só um também. Depois ele usou só um e levou 8. É a maneira de Deus trabalhar. Em cada época, ele usou um homem para tirar o povo do Egito. Um só. Tinha 2 milhões para sair do Egito, mas Deus usou um homem. Irmão Branham diz que ele não podia usar Josué até que Moisés tivesse partido. Então ele usou um só. Depois de Moisés, ele usou um só outra vez. E a ideia do povo, mesmo daqueles dias,
Era uma ideia idêntica do povo de todos os dias, todas as eras. Eles sempre queriam que o povo entendesse que Deus estava falando através de vários grupos, várias organizações, vários homens, e Deus estava falando só através de um. Coré pensou que Deus estaria falando através dele, também do seu povo, daqueles 250 homens com os seus incensários e oferecendo orações a Deus, ministros. E Deus estava falando só através de Moisés e não através de Coré. Então, em cada época, Deus faz isto. E você vê que veio João Batista, foi só ele. Não adiantava aparecer outro, era uma só pessoa, para Deus poder falar, manifestar. Em todos os tempos, foi um só profeta. Cada tempo foi um só profeta. Durante 7 eras da igreja, também foi um só mensageiro de cada era da igreja. Havia milhares de pessoas, havia milhares de pregadores, mas havia uma só pessoa que Deus estava usando. O irmão Branham ensina isso, ele usou Paulo como um apóstolo aos gentios, ele usou Irineu. Tinha muita gente nos dias de Irineu, mas ele usou só Irineu. Ele usou Martim, mas tinha muitos pregadores no tempo de Martim, mas Deus usa uma só pessoa. Deus fala através de uma só pessoa. E eles não eram profetas. Paulo era o profeta e depois Branham o profeta. E nós temos aí 5 pães e 2 peixinhos. Os 2 peixinhos, nós temos Paulo e Branham. E os 5 pães, os 5 mensageiros do meio, que temos aí Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley. Mas Deus teve 2 mensageiros profeta para poder falar em suas respectivas eras, principalmente Paulo para abrir, Branham para finalizar. Paulo foi o primeiro, Branham foi o último mensageiro das eras da igreja. Então, é sempre Deus usando um homem. Eles pensavam que Deus ia usar todos os pentecostais. Não, mas Deus usou um homem entre os pentecostais para trazer o avivamento pentecostal. E Deus usou um homem chamado Branham para trazer a revelação da palavra para todos nós. Nunca mais de um homem. Olha, é importante salientar que não são 2 homens, nem 3. Do jeito que Deus é a maneira que ele trabalha. Ele é um, ele só trabalha com um. Porque diz o irmão Branham, 2 mentes confundem o povo. Se a mulher tem 2 cabeças, ela é uma adúltera. Ela não pode ter 2 homens a orientando. Ela tem um cabeça, ela tem um marido. A igreja tem um cabeça. A igreja local tem um pastor. Isto é para cumprir o que nós temos na Bíblia. E é um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Não pode ter mais do que um, porque Deus é um. Ainda que ele não é um como o seu dedo, porque o Pai está nele. Ele não são 2 também, porque ele, o Pai, Espírito, e o Filho, carne. Por isso eu e o Pai somos um. É Deus trabalhando através de um. Outra vez, eles não podiam ver mais do que um trabalhando nos dias de Jesus. Era só Jesus que estava trabalhando, porque Deus é um. No Pentecoste você vê só Pedro falando. Tinha mais homens, mas você vê Pedro, porque Deus fala através de uma só pessoa. Ainda que o povo não admite, irmão Branham fala disso, que nem o diabo gosta disso, de uma só pessoa. Porque se tiver mais de uma pessoa, aí o diabo pode trazer confusão. Você pode ver, quando tem mais do que uma pessoa dentro de uma igreja, que
tem vontade e aspiração ministerial, começa a confundir a igreja, a esposa, entende? Mais do que um cabeça. Então não pode ter. E a necessidade de todos reconhecer um cabeça naquela igreja, assim como reconhece um Deus no corpo. É só um Deus que nos governa. A mensagem do profeta, Cristo é revelado, ou Cristo é o mistério de Deus revelado, o 228 da tradução de Goiânia, ele diz, sempre é um indivíduo. Se você quiser na tradução da Voz de Deus, é 480 e pouco ali. Mas sempre é um indivíduo e nunca um grupo. Agora, nós temos que guardar isso. Sempre é um indivíduo. Aqui ele não está dizendo, Deus trabalha através de indivíduos. Não. Sempre é um, e é num indivíduo e nunca num grupo. Quando começa um dar um palpite de um lado, outro palpite do outro, é que forma um grupo, e Deus não pode falar através de um grupo. Enquanto a igreja não cala para ouvir um indivíduo, é uma só pessoa. Sua identificação é com um indivíduo. Deus não identifica com 2, 3. Deus traz a sua identificação, ele mostra ele próprio, através da sua palavra, da pregação, da orientação, só através de um indivíduo. Quer dizer, em todas essas épocas que nós falamos, desde Enoque até William Branham, Deus trabalhou com uma só pessoa. Nós só temos um lugar na Bíblia que Deus trabalha com Moisés e Elias. É o capítulo 11 de Apocalipse. Mas o capítulo 10 de Apocalipse, onde finaliza o ministério do mensageiro e da esposa, o mensageiro é o 7º anjo, e a esposa que ouviu este mensageiro. E é por isso que eles falam uma só coisa. A única que tem condições de falar uma só voz é o profeta, a esposa e o espírito. Falam uma só voz. Se tivesse mais do que uma pessoa, não poderia falar uma só voz. Porque a esposa, ela ouve do profeta, e o profeta ouve de Deus. Então aquilo forma uma só pessoa, outra vez, onde Deus está falando. Então se ele falou em todas as eras, através de uma só pessoa, e não em um grupo, não pense que Deus vai falar num grupo hoje. Hoje nós temos grupos de homens muito abençoados. Eles podem vir da África, eles podem vir do Canadá, eles podem vir de Fênix, eles podem vir dos Estados Unidos, de qualquer parte do mundo. Um grupo de homens. Mas Deus tem um homem. Agora, o difícil para o povo, não para os eleitos, para o povo, é descobrir o indivíduo, a única pessoa onde Deus está se identificando. É uma pessoa, nunca num grupo, é uma só pessoa que o irmão Branham diz. Então, a esposa de Cristo, ela consegue encontrar o lugar. Você pode ver que nós andamos perdidos pelas denominações, e viemos o melhor crente que pudemos ser na primeira e segunda etapa, mas nós estávamos esperando que manifestasse a revelação completa, porque é tempo da cabeça, e a cabeça é Cristo, e nunca é Cristo sem homem, sempre é Cristo com homem. Cristo é um homem, então era Cristo no profeta, e nós tínhamos que receber esta orientação final através de uma só pessoa, que foi irmão Branham. Então não adianta ninguém mais levantar e querer fazer alguma coisa. Se eu falasse para vocês, eu vou revelar para vocês o novo nome. Está errado, eu não vou revelar nada, já está revelado. Agora, olha, eu comi o livro, e ao comer o livro eu encontrei o novo nome. Ao comer o livro eu encontrei o 7º selo aberto.
Ao comer o livro, eu encontrei os 7 trovões revelados. Bom, aí é diferente. Nós vamos ajuntar nesse corpo e vamos comer o mesmo livro. Tem gente que não come o livro. Eles comem a palavra de um homem depois do livro. Ele tem que comer o livro. O livro, irmão Branham, e profetizar para nós. Agora, a esposa tem um ministério, em Apocalipse 10, 8 a 11, para comer o livro e profetizar outra vez. Então, o mesmo que o profeta profetizou, porque é o mesmo livro. Se nós comemos o mesmo livro, então profetizamos a mesma coisa. É por isso que o irmão Branham diz que é o profeta, a esposa e o Espírito fala uma só voz. Uma só voz. Mas é o profeta, a esposa e o Espírito. Porque um dá lugar para o outro. Deus está descendo do céu e o humano tem que dar lugar para Deus operar. Aí Deus está na terra. A esposa dá lugar para o marido operar. O marido é a palavra revelada. A palavra revelada é aquilo que foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Tudo isso vocês já conhecem. É certo, é bom repetir tudo isso que cada um de nós conhecemos. E estamos identificando com o indivíduo no qual Deus se identificou. Deus se identificou com Branham e eu me identifico com Branham. Entende? Você se identifica com ele também. Escuta aqui, ó. Não é com o grupo. Estou ainda no parágrafo 228. Cristo, mistério de Deus revelado. Não é com o grupo, mas uma vindicação pessoal de um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, e tão rendido a Deus, que não se preocupa com o demais. É engraçado, se você está rendido a Deus, deveria preocupar com os outros, né? Eles não preocupam com o demais, isto é, com qualquer acontecimento, porque você está rendido a Deus e está seguro, está selado nele. O Espírito Santo está vivendo e palpitando através dele. Agora vocês podem ver. Irmão Branham não está falando da igreja, que nós somos um grupo. A igreja é um grupo. A igreja é um corpo. A igreja é de vários membros. Mas irmão Branham aqui está falando do indivíduo. Ele está dizendo, olha, tão rendido a Deus que não se preocupa com o demais. Não com os demais, mas com o demais. O Espírito Santo está vivendo e palpitando através dele. O Espírito Santo vivendo e palpitando através daquela pessoa. Uma só pessoa. Aquele indivíduo. Mostrando a vindicação pessoal da própria palavra, expressando-se às pessoas e ao mundo. Então foi isso que o irmão Branham veio. Deus estava identificando nele, vindicando-o pessoalmente, ao ponto de Branham expressar-se a todos nós, expressar ao mundo a mensagem que era o próprio Deus falando através de uma só pessoa. Por que nós não confundimos? Porque nós não temos mais do que um profeta. Nós cremos, William Branham, 7º anjo. Ele foi o último profeta, então nós estamos identificados naquele último. Nós somos representados pelo último. Assim como nós somos representados por Jesus. Você sabe que a Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Bem, aí você foi excluído. Eu fui excluído. Jesus, o Filho unigênito. Unigênito é único. Agora, se eu não estiver neste unigênito, eu não sou filho de Deus. Eu só sou filho de Deus porque eu estou ligado ao unigênito. Assim, nós estamos ligados no último mensageiro. Quando o último mensageiro entrasse, a coisa seria revelada. Então, o último que entrou, o primeiro foi Paulo, o último foi Branham. Quando o último eleito entra, Deus não está tratando com um grupo. Lembra outra vez? Deus não trata com um grupo. Ele tratou com o primeiro, Paulo, e trata com o último,
Então, quem estava representado em Paulo, entra. Quem está representado no último, também entra. Amém? Você está representado em Brana, o último. Quando o último eleito entra, o cordeiro sai do trono. Se eu não estiver representado em Brana, no último, o cordeiro saiu do trono e eu estou perdido. Aí eu estou perdido. Mas se eu tenho uma representação, assim como no céu, nós temos uma representação, Jesus Cristo. É o que nos representa no céu. Aqui na terra, nós somos representados no último mensageiro. E assim como Jesus esteve no primeiro mensageiro, ele está no último. No primeiro para dar a palavra, a doutrina, e no último para dar a revelação dos mistérios que estavam escondidos durante esse espaço de tempo, não somente de 7 eras da igreja, mas desde o Gênesis. O mensageiro, o sétimo mensageiro, o último, nós estamos representados nele. Amém? Você, vamos voltar aqui, você é filho de Deus por adoção. É o que Paulo ensina. Por quê? Porque o único filho é Jesus. Dê para mim aí o fundo que está dando aí. Uma lata. O único, o unigênito é Jesus. Então, se tem o unigênito e eu sou filho, aí Paulo veio e diz, nós somos filhos por adoção. Então, é Jesus quem nos adotou. Nós somos filhos dele. Eu sou filho de Deus por adoção. Eu tenho que passar pelo unigênito. Quando eu passo pelo unigênito, então eu sou filho de Deus. Se eu não passar pelo unigênito, eu não sou filho de Deus. Por isso nem todo mundo é filho de Deus. Eles não passam por aquele unigênito, quer dizer, pelo único. Ele é o unigênito do Pai. E eu fui extraído dele. É assim como nós somos pai, e os nossos filhos saíram do nosso lombo. Assim é Deus. Deus é pai, mas ele tem um filho. E agora, esse filho foi onde Deus viveu, o pai viveu, operou naquele filho. O filho é aquele que mostra o pai, porque pai é espírito. Você não vê o pai em lugar algum, ele é espírito. Para você ver o pai, você tem que olhar no filho, porque ali está a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olha no Filho, porque o Filho está mostrando Deus para nós. O Filho não é um segundo Deus, o Filho também não é uma segunda pessoa na divindade. O Filho é a pessoa de Deus. Gente, é só ler a mensagem do profeta, a revelação de Jesus Cristo, onde ele deixa claro tudo isso para nós. O Filho é o corpo de Deus, onde Deus estava escondido. E quem me vê a mim, vê o Pai. Ah, mas eu quero ver o Pai separado. Não existe. Você não vê o Pai separado nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum. Você não pode ver. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Se Deus é invisível, você não vê ele em lugar nenhum. Mas ele tem uma imagem, por isso Deus. O próprio Mombrana vem ensinar isso, perguntas e respostas sobre Gênesis. Nesta mensagem, ele vem, Deus criou Deus. Como? Porque Deus é eterno, Deus é espírito, Deus é invisível. Aí ele criou o Logos. Ao Logos saiu dele. Agora você pode ver o Pai. Olha no Logos e vê o Pai. Olha na coluna de fogo e vê Deus. Agora aquela coluna de fogo se converteu em Jesus Cristo. Olha em Jesus Cristo e você vê Deus. Porque não tem jeito de você ver mais. É o único. É ali que você vê Deus. Até que você quer ver Deus, olha em Brana e você vê Deus. Por quê? Todas as obras de Deus foram manifestadas através do último mensageiro. Ele revelou Deus para nós. Porque Jesus revelou Deus para os judeus, mas Brana revelou Deus para os gentios. Amém. Essas coisas são boas para a gente
meditar e ver, olha, não é com o grupo, mas uma vindicação pessoal. Você está rendido a Deus, que não se preocupa com o demais. O Espírito Santo está vivendo e palpitando através dele, quer dizer, dessa única pessoa, desse indivíduo, mostrando a vindicação pessoal da própria palavra, expressando-se às pessoas e ao mundo. Agora preste atenção, no parágrafo 230, que na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução da Voz de Deus é 491, mas eu estou lendo aqui, na de Goiânia, 230. Alguém diz, minha igreja. A igreja não tem nada a ver com isto. Olha para você ver. A minha igreja, quer dizer, eu estou seguro porque eu estou na minha igreja. A igreja não tem nada a ver com isto. É uma coisa individual. Uma só pessoa. A igreja é um grupo de crentes. A igreja são os chamados. Mas não é isso que Deus está tratando. Deus está tratando com um indivíduo. É uma só pessoa. Todo o inferno está oposto a este ensinamento. Eu já preguei muito sobre isso, mas estamos dando mais uma olhada nisto para poder ver como que Deus trabalha. Se ele é um, o inferno está oposto a este ensinamento de Deus trabalhar com uma só pessoa. O inferno. Agora você vai ver onde está o inferno. Quem está oposto a este ensinamento? Quem está oposto é aquela segunda pessoa. Quem está oposto é aquele grupo de homens que está oposto ao ensinamento que Deus trata só com uma pessoa. Então, a irmã Brana está dizendo que isso é inferno. O inferno talvez seja duas pessoas lutando para te dizer que Deus não trabalha só com uma pessoa. Então é o inferno lutando. Você vai encontrar a igreja, talvez um grupo de irmãos reunidos, dizendo Deus não trabalha somente com uma pessoa. E aquele grupo de irmãos é chamado de inferno aqui, ó. Está aqui, ó, inferno. É uma coisa individual, uma só pessoa. Todo o inferno está oposto a esse ensinamento. Todo o inferno está oposto que Deus trabalha com uma só pessoa. Nos dias de Moisés, como chamava o inferno nos dias de Moisés? Que estava oposto que Deus trabalhava com uma só pessoa chamada Moisés. Qual era o nome do inferno naquele dia? Coré. O inferno estava oposto, porque ele tinha um grupo de ministros, um grupo de gente, e que ele achava que Deus não falava somente através de Moisés. Você vê Números capítulo 16. Deus não falava só com Moisés. Ele, Coré, dizia, toda a igreja é santa, todo o povo é santo, todo Israel é santo. E aquilo ali era tido como um inferno contra a revelação de Deus, que Deus trabalhava só com Moisés. Não adiantou Coré se levantar, que Deus falou, eu vou te mostrar, se eu trabalho com um grupo, matou o grupo inteiro, eu vou te mostrar, se eu trabalho com um grupo, eu trabalho com uma só pessoa, e esta pessoa é Moisés. Então, quando a gente lê essas coisas assim, diz, você está interpretando. Não, o irmão Branco está dizendo, é uma coisa individual, uma só pessoa. Você lê Números 16, você vai encontrar Coré dizendo, você põe muito sobre você mesmo, Moisés. Todo o povo é santo. Então, Coré queria mostrar um grupo de gente, e um grupo de gente era exatamente o inferno que estava oposto ao ministério de Moisés. Um grupo de gente era o inferno que estava oposto ao ministério de Jesus. Um grupo de gente era o inferno que estava oposto ao ministério de São Pedro, no dia de Pentecostes. Um grupo de gente era o inferno que estava oposto nos dias de Brana.
Um grupo de gente que está oposto nos dias da esposa. É um grupo de gente. Dizendo, Deus não trabalha só com ele, não. É conosco também. Todo o inferno, diz o profeta, está oposto a este ensinamento. Olha, eu não queria estar ligado a um grupo contra uma pessoa que eu sei que Deus está trabalhando com ela. Se eu vejo Deus trabalhando com uma pessoa, mostrando os mistérios revelados, mostrando o novo nome claro, mostrando que os 7 trovões foram revelados, mostrando que o 7º anjo era o 7º selo em carne. Eu não queria me opor a essa pessoa, porque Deus está trabalhando com uma só pessoa. Porque senão Deus seria um Deus de confusão. Então ele não trabalha com mais de uma pessoa. E todo inferno é todo grupo. São todos os homens que se opõem àquela uma só pessoa pela qual Deus está operando. E Deus operou através de Moisés e não adiantou Coré vir dizer que era diferente. Deus matou todos eles. Hoje as pessoas morrem, mas morrem espiritualmente. Elas morrem espiritualmente, elas são riscadas. Se foi o nome do fulano, se foi o irmão Beltrana, a irmã Beltrana, se foi. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou chamando as pessoas de inferno. Eu estou te dizendo que Deus trabalha com uma só pessoa e todo inferno. E todo inferno é grupo de gente. As pessoas pensam, todo inferno é aquele cemitério cheio de defunto. Não. Todo inferno é um grupo de gente. Não prevalecerão contra esta revelação. Todo inferno, porque Deus está trabalhando com uma só pessoa. Amém? Você pode pensar o que você quiser, eles podiam pensar o que quisesse naquele tempo, mas o que é mais importante para cada um de nós é saber que Deus estava trabalhando com Moisés, é saber que Deus estava trabalhando com João Batista, é saber que Deus estava trabalhando com Enoque, sozinho. Uma só pessoa que não levou ninguém com ele no arrebatamento. Só Enoque. Sozinho, foi embora sozinho. Será que a gente vai desanimar? Eu sou sozinho na minha casa, que sirva a Deus. É tão duro ser sozinho. Enoque viveu sozinho, foi arrebatado sozinho. Nós não carecemos de grupo de gente para nos aquecer. Olha que tempo que estamos vivendo. Porque sempre é bom ter um grupo de gente para aquecer. A Bíblia fala que é melhor estar em 2 do que viver num só. Porque com 2 você aquece. E aí vem os trinitarianos, já é 3. Aí vem os dualistas, você está vendo? Tem que ser 2. Como se Deus precisava do Filho para o aquecer. Mas Deus trabalha com uma só pessoa. Olha, 230... Cristo, mistério de Deus revelado, e 491 da tradução da voz de Deus. É uma coisa individual. Uma só pessoa. Todo o inferno está oposto a este ensinamento. Sabe por que Deus já chama isso de todo inferno? Porque você tem sempre uma igreja, tem um grupo. E Moisés tinha aquele povo, 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Daqui a pouco apareceu um do inferno lá. Mas quem era esse um do inferno? Coré. Mas da onde que Coré era? Era de uma tribo de demônios? Não. De uma tribo de sacerdote. Coré era de uma tribo sacerdotal, da tribo de Levi. E agora, contra Moisés, era o inferno contra aquela revelação que Deus trata com uma só pessoa. Todo o inferno contra. Se as pessoas pudessem olhar isso, elas não se oporiam ao ministério que mostrou para elas toda a verdade. Vocês estão aqui hoje
Por que vocês sabem do novo nome? Por que vocês sabem dos 7 trovões? Por que vocês sabem que o Cordeiro saiu do trono? Por que vocês sabem que a era terminou? Vai prosseguindo. Por que você sabe de tudo isso? É porque Deus precisava de uma só pessoa para fazer isso. Então, Deus precisava de uma pessoa. Ele pegou aquela pessoa e fez isso. Agora vocês pegam e se opõem a essa pessoa. O que vocês são? Inferno. Oh, mas nós estávamos dentro. Por certo, Coré estava dentro. Era o inferno dentro. Aonde estava Lúcifer? Quando ele se opôs ao reino de Miguel? Dentro do céu. Estava no céu. Aonde estava Coré? No grupo de Moisés. Aonde estava Judas? No grupo de Jesus. Então, está me chamando. Não estou chamando ninguém. Eu não estou chamando ninguém. Eu estou falando no ar. Não estou chamando ninguém. Simplesmente estou te mostrando que sempre esse grupinho de gente, eles existiram no céu, representado por Satanás, na terra, representado pela serpente, no Éden, no grupo de Moisés, representado por Coré, no grupo de Jesus, representado por Judas, no grupo da igreja primitiva, representado pelo anticristo, no grupo do irmão Brana, representado pelo falso profeta, no grupo da esposa. E quem é que faz isso? Todo o inferno está oposto a esse ensinamento. Meu irmão, você não pode mudar isso, você não pode mudar o que Deus escreveu, você não pode mudar o que Deus fez, você não pode trocar de homem. Deus escolheu um, você não pode trocar, eu vou trocar Moisés por Coré, não tem jeito, Deus escolheu Moisés. Se você seguir Coré, porque você é um perdido igual Coré. Se eu seguir Judas, porque eu sou um perdido igual Judas. Se eu sigo o anticristo, porque eu sou um perdido igual o anticristo. Se eu sigo o falso profeta, porque eu sou um perdido igual o falso profeta. Amém. Vamos deixar lá atrás no tempo do irmão Brana. É que as pessoas nunca percebem. Elas estão levando um choque. E cada choque que levam, deveriam ajoelhar, pedir misericórdia a Deus, voltar atrás, dizer: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Se pudesse o Coré voltar atrás, Moisés, antes que aconteça essa coisa aí e que eu vá perecer, Moisés, me perdoa, estou regressando aqui ao seu ministério, não vou ser mais esse fermentador, não. Você me perdoa, Moisés. Você me perdoa, Jesus. Você me perdoa, Brana. Você me perdoa, esposa. Deixa eu colocar assim. Você me perdoa. Estou aqui, arrependido. Errei. Pedro, ele arrependeu. Você lê a Bíblia, Pedro arrependeu. Pedro foi indo, falhou. A hora que o galo cantou, aí viu, o que eu fiz? Correu, arrependeu, chorou. Aí depois da ressurreição, Jesus apareceu para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Já encontrou alguma vez que Jesus, depois da ressurreição, apareceu para Judas? Ô Judas, não deu tempo. Não dá tempo para ele. Não dá tempo. Judas, você me ama? Não adiantava aparecer para ele mais. Mas para Pedro falhou. Pedro me representa vocês. Pedro representa nós que erramos, que falhamos. Pedro representa qualquer pessoa que porventura se encontra agora nesse estado. Falhei, pequei. Aí encontra com Jesus atrás dele. Jesus não foi atrás dos 70. Quando Jesus pregou que a mensagem dele não combinava com Moisés, você tem que saber, se a minha mensagem, se eu pregar uma palavra que não combina com Brana, e você tropeçar,
E se Deus mandou eu falar aquilo, e eu falei para você tropeçar, você vai se perder. Ah, mas não pode falar. Jesus falou uma coisa que Moisés não tinha escrito. O próprio Moisés falou uma coisa contraditória a si próprio. Pregou e pregou diferente. Não faça querubim, não faça na imagem do que tem no céu, nem embaixo da terra. E depois vem e fala para o povo, vocês agora funde aí 2 querubins. Não teve ninguém para chegar para Moisés? Eu estou para garantir que o Coré não estava lá nessa hora, porque se tivesse. Se o Coré tivesse, ele dizia, Moisés, espera lá, filho. Vem cá, irmãos, o que vocês acham? Vocês já escutaram a mensagem de Moisés antes? Olha, nós temos aí Êxodo 20. Ele diz, não faça imagem do que tem em cima no céu, nem embaixo na terra. Vocês estão escutando o que Moisés está falando agora? Para fazer 2 querubins. O que vocês acham? Vocês não acham que Moisés está contradizendo com ele próprio? Não tinha. Interessante. E a palavra, biblicamente, representa uma contradição. E Deus quis que ele fizesse daquele jeito. Mas para mim, Coré não estava ali. Coré não pôde fazer nada. Mas quando Coré está no grupo, Coré está no grupo, contradisse a Moisés. Contradisse irmão Brana. Esse é o espírito do dia, meus irmãos. Estão arrependidos? Vocês estão arrependidos? Amém. Não são Corés. Não são Corés. Estão arrependidos? Não são Judas. Estão arrependidos? Não são dos 70. Ficaram mais nervosos? Mais agitados? Estáis identificando com o homem que foi contra uma só pessoa no tempo de Moisés. Deus estava falando só com Moisés. Nada de Coré e 250 homens. Deus estava falando só com Brana. Eu tenho aqui, toda coisa que você conhece, acho bom passar por isso, e cada vez que a gente prega tem uma coisinha diferente. O 154, qual é a atração sobre a montanha? No meio do parágrafo, o irmão Brana diz assim, e tu disseste naquele dia, ele fazendo uma oração, ele orando dizendo, e tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. Agora, eu te pergunto, Deus falou para nós através de um só homem. Deus não falou para nós através de Billy Graham. Deus não falou para nós através de Oral Roberts. Porque Deus usa uma só pessoa. Aqueles 2 eram anjos para Sodoma. Mas para o grupo de Deus, não tem 2 não, é um só. Para o grupo dos sodomitas, é 2. Homens de Deus, Billy Graham, Oral Roberts, homens de Deus. Mas eles estão representados na Bíblia. Eles tiveram que levar essa mensagem para as igrejas nominais e a pentecostal. Billy Graham, Oral Roberts. Mas e Deus? Deus era um homem, uma só pessoa. Com quem falou? Com a esposa eleita, com os separados. Deus falou através de um só homem. Deus não falou, os 3 veio para a noiva. Não, 2 foi para o justo e 1 foi para a igreja, a esposa. Um só, uma só pessoa. Quem nós escutamos? Só Brana. Por quê? Porque tem 2 mensageiros. Um deles era Deus mesmo, Deus em carne, Deus com um novo nome, o nome no qual Deus veio para nos salvar. Ele veio com um nome, mas para nos revelar, ele veio com um novo nome. É o que as pessoas não percebem. Por isso, 3 mensageiros vieram do céu, 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e Deus, Brana. Você que está falando
Então, seria bom eu já levar direto lá, onde o irmão Brana disse aqui. Eu estou com uma mensagem, a carta áudio do irmão Liveio. O parágrafo 29 foi uma carta que o irmão Brana mandou para o irmão Liveio. E aqui, no parágrafo 29, ele diz assim, se você puder, irmão Brana falando para o irmão Liveio, se você puder, eu creio que já lhe falei a respeito da referência de grã. Tem 6 letras, o qual significa o homem, ou o mundo. Bran tem 7 letras, o qual significa perfeito, perfeição. Agora, meus irmãos, Brana não estava falando do homem Brana, estava falando de Brana. Quando ele falou assim, Bran, o qual significa perfeito, perfeição, ele está mostrando para nós o ministério do 7. Porque o 6, que é Gran, é o homem. Mas o 7, P-R-A-N-H-A-M, não é um homem apenas, isso é Deus. Entende? Isso é Deus. Então isso aqui foi Brana que pregou. Um só homem. Não Billy Graham e Oral Roberts, 2 homens. Isso foi para a igreja. Mas para os eleitos, escolhidos, foi apenas um. Deus. E aqui está, com o número perfeito. O 7 é o número da perfeição. B-R-A-N-H-A-M. São coisinhas simples para nós trabalhar com elas. Outra coisa, que o irmão Brana fala, um super sinal. 89. Quando Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania. Aguarde isso aqui que eu tenho que repetir para você entender. Quando Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania. Você sabe, uma teofania é um corpo que aparece e desaparece, e uma teofania não pode morrer. Entende? Uma teofania não morre. Uma teofania aparece e desaparece. Então aqui ele diz, quando Emanuel, que é Jesus Cristo, Deus, veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania. Eu quero que você veja que quando Emanuel veio no entardecer, ele não veio através de uma teofania. Ele veio através do ventre de uma mulher outra vez. Lá ele veio através do ventre virgem. Aqui ele veio através de um ventre. Certo? Aqui outra vez, não é o ventre virgem, aqui não é o virgem. Nós temos que entender isso. Virgem é lá atrás, Jesus Cristo veio da virgem. Mas aqui no final, quando Deus vem trabalhar conosco, também, ele não aparece numa teofania, ele aparece num corpo de carne. Escuta aqui, ó. Ele disse, como foi nos dias de Ló, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele está falando exatamente dos dias que nós estamos vivendo. Então, Deus não veio com uma teofania, ele veio num corpo de carne. Vocês estão entendendo? São as simples coisas para nós podermos guardar isso daqui, ó. Como Deus está trabalhando. A gente tem que guardar. É Bíblia e eu preciso da Bíblia isso aqui. É uma coisa individual. Uma só pessoa. Todo inferno está oposto a este ensinamento. Todo inferno está oposto a esta verdade. Deus trabalha através de um, não de 2. Não de um grupinho de pensadores. É por isso que nós temos os que desrespeita o ministério. Porque eles acham, você encontra um homem que tem dom dentro da igreja, seja para cantar, para tocar, para orar, ele já acha que ele é alguma coisa e que Deus está trabalhando através dele também. E ele teria que saber que não. E deveria saber que ele apenas tem o dom, mas Deus está trabalhando através de uma pessoa. E ele deveria estar simples, humilde, obediente à pessoa que Deus está trabalhando para que o dom dele possa funcionar originalmente. Porque se ele não for submisso a uma só pessoa,
a qual Deus está trabalhando, ele pode ter dom de curar, de expulsar demônio, de tocar mais bonito, de cantar os hinos como anjo, e ainda está opondo-se à verdade. Será que precisavam de orientação melhor? Tem hora que, por que o diabo não quer que o povo escute a mensagem? Por quê? É porque o diabo, se ele puder fazer com que as pessoas creiam, tem 2 homens que Deus está usando, tem 3 que Deus está usando. O povo na própria igreja desvirtua. Deus usa o pastor para isso, mas isso daqui, Deus está usando outro homem. Não, aquele dom de cura que está no corpo, ele só é legítimo quando aquela pessoa que tem o dom está humilde e submissa a uma só pessoa que Deus está falando naquele dia. Não importa quantos dons o povo tinha no tempo do irmão Branham. Não importa. Quantos dons. Quanto eles cantassem bonito. Falassem bonito. Não importava. Deus estava usando o William Branham. No tempo do irmão Branham tinha vários homens abençoados, que você sabe que o irmão Branham chega ao ponto de falar assim: se o irmão Allen estiver na cidade, eu não vou fazer minha reunião. O irmão Branham sabia, ele tem um dom, então deixa Deus trabalhar através daquele dom com ele naquela cidade. Mas como mensageiro do dia, ele, o irmão Allen, Billy Graham, Oral Roberts e outros do tempo do irmão Branham, deveria estar humilhando-se àquele dom de Deus que Deus estava tratando nos Estados Unidos com uma só pessoa, chamada William Marion Branham. Eu não creio diferente, o irmão Branham diz que não é. O irmão Branham diz que as portas do inferno estão oposto a esta verdade. Ele diz aqui, porém, essa é a verdade. Jesus não disse: Pedro, João, todos vocês têm a revelação. Irmãos, eu estou lendo aqui, é o William Branham que está falando aqui, Talvez se eu falar, você está inventando. O William Branham está dizendo aqui, porém, essa é a verdade. Jesus não disse: Pedro, João, todos vocês têm a revelação. Toda a igreja já está salva. Foi para ele pessoalmente. Foi para Pedro só. Não é Pedro, João, a igreja inteira, o discipulado. Não. Pedro só. Foi para ele pessoalmente, pois lhe disse: eu também te digo. Não disse: digo a todos, eu também te digo. É um indivíduo, é uma pessoa, é o singular que ele está usando aqui. Eu também te digo, não digo a todos, não, mas a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E você sabe, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, pedra quer dizer revelação, a revelação de que Pedro teve quem era Jesus Cristo. Ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Ele teve revelação sobre esta pedra, esta revelação, eu edifico a minha igreja. Agora, meus irmãos, se eu pudesse usar, eu vou usar aqui agora, apenas só para mostrar para você, não está na Bíblia, mas se você pudesse entender que naqueles dias era uma só pessoa, era só Pedro em todo aquele ministério, só Pedro. Não, mas eu também sou discípulo. Irmãos, tinha o discípulo do amor, João, bondoso. Pedro não era bondoso, não. Pedro era aquele, sacava a espada, passava na orelha do servo, do sumo sacerdote. Pedro não era tão amoroso quanto João, mas a ti te digo, somente a Pedro, não a João, o apóstolo do amor. Amor, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quem que não gosta dessa mensagem? Quem que não gosta? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas quem queria a mensagem de Pedro? A de Pedro era diferente. E a ele foi dada a revelação, não aos 12, a ele, uma só pessoa, a ele, a ti te digo, a Pedro somente. Eu estou falando com Pedro.
Os demais, mas e o Lucas, e o Mateus, e o Tiago, e o João, e o Bartolomeu? Aprenda com ele. É ele só que eu estou usando. É uma só pessoa. A ti te digo. Mas eu sou o apóstolo do amor. Eu sou João. João, escuta Pedro. Irmãos, isso é pesado. Mas essa é a verdade. A ti te digo. O irmão Branco está dizendo, não ao grupo, não à igreja inteira, não a todos os discípulos, não a João. Ele está dizendo, ele que está dizendo, o irmão Branco que está dizendo aqui, ó. Cristo, mistério de Deus revelado, 491, a tradução da Voz de Deus, e 230 na tradução de Goiânia. Ele está dizendo, Jesus disse, Pedro, João, e todos vocês têm a revelação. Toda a igreja já está salva. Foi para ele pessoalmente. Ele não falou para eles. Pedro, João, a igreja inteira está salva, não. Pedro, foi para ele somente. Foi sobre esta pedra. Eu queria dizer isso aqui. Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se pudesse trazer para o presente do tempo do irmão Brana. Vamos trazer para o tempo do presente. Tu és Brana. E sobre a revelação que você teve, e quem sou eu? Não sobre a revelação que um teólogo tem, quem sou eu? Segunda pessoa, que o pai e eu somos dois. Não. Brana, segundo a revelação que você teve, que o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento, eu edifico a minha igreja. Brana, tu és Brana, e sobre os 7, eu edifico a minha igreja para uma perfeita adoração. Irmão Brana diz assim, ele pregou, você deve adorar a Deus no 7. Já adoramos 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Já adoramos 5, Jesus, são 5 letras. Graça, 5 letras. Fight em inglês, 5 letras. Não, espera lá. Agora é 7. Quantos picos tem aquele monte, Brana? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? Deus conversando com ele, parado na brecha, 138 a 155. Quantos picos? 7. Quantas letras tem seu nome? Aí William Branham diz, B-R-A-N-H-A-M. Esse é o sinal eterno. Eu te dou um sinal eterno. O sinal eterno estava baseado no nome, ligado ao nome do mensageiro, porque é 7, é perfeição. Tu és Branham, e sobre esta perfeição eu edifico a minha esposa do último dia. Sobre esta revelação que você entrega, que são os trovões, o que é o 7º selo, o que é o novo nome, eu edifico a minha igreja, não sobre outro homem, sobre Bran, não o homem, Bran. Lembra bem, seu irmão Bran está dizendo que Bran quer dizer perfeito, perfeição, então não pode ser homem Bran. O homem Bran, ele mesmo dizia que ele era imperfeito. Bran, aquilo apontava para pai, era o pai dos gentios. Será que não poderíamos perceber, tomar essas coisas para nós e ver que Deus tem trabalhado através de uma só pessoa? Quantas pessoas pregam no Brasil, desde o ano 2000, que Cristo saiu do trono, que Ele tem novo nome, que o 7º anjo é o 7º selo em carne, é a vinda do Senhor. Quantas pessoas pregam, que entregou isso para o povo? Não, eu não podia falar isso, que isso aqui está que nem o irmão Brana, que nem o irmão Brana essa carta áudio. Ele falou, Brana, perfeição. 29, carta áudio ao irmão Liveio. Brana, perfeição. Eu estou te falando, quem pregou 7 selos revelados, 7º selo revelado em carne, chamado Brana, 7 trovões, novo nome. Quantas pessoas? Uma só pessoa
é uma só pessoa. Eu dou graças a Deus, não põe meu nome aí, é uma só pessoa. A pregação do dia, a mensagem da hora. Por que fugir disto? Por que ser uma porta do inferno contra isso? Contra uma só pessoa que traz esta luz para o Brasil? Uma só pessoa? Para que falar contra? Simplesmente admita, é a mensagem, não é o homem, assim como não era o homem Brana, também não é o homem Osmar. Que eu sou uma falha, mas é a mensagem, uma só pessoa para entregar esta mensagem, não duas, nem três, uma só pessoa. Se pudesse dizer sobre essa mensagem do dia presente, mostrada, revelada a esposa de Cristo nesse dia, no Brasil, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno, aqueles de 2, aqueles de 3, aqueles grupos maiores, que a porta do inferno não prevalecerá contra esta verdade. Pai Celestial, te damos graças por poder ver estas coisas. Ajuda-nos, Senhor, que a gente não quer estar arrolado neste rol da luz, da revelação, por estar pregando, mas eu quero estar pelo menos por estar ouvindo, por estar crendo nesta palavra, nesta verdade. Ajuda seus filhos, Pai, que ninguém se oponha. O que se opõe é porta do inferno. Eu não queria ser uma porta do inferno, se opor a uma coisa que eu tive luz, que meus olhos abriram. Eu não quero me opor contra, porque eu seria uma porta do inferno se eu estivesse contra uma só pessoa que o Senhor está usando. Me ajuda a agregar-me a esta pessoa. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs, a agregar-se a esta pessoa. Uma só pessoa, não duas nem três, que o Senhor tem revelado esta palavra neste dia final. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.